Bom galera, meu nome é Arilson, estou aqui para falar sobre análise combinatória PSS 3. Uma das questões da prova do nosso PSS 2013 é sobre análise, princípio fundamental da contagem. Se os experimentos A e B podem apresentar MN resultados distintos, respectivamente, então o número de resultados distintos que o experimento composto de A e B pode apresentar nessa ordem é dado pelo produto M vezes N. Em resumo, com outras palavras, se você tem 2, 3, 4, 5 escolhas para ser feitas, decisões para ser feitas, de maneiras diferentes, essas decisões têm que ser tomadas, então o resultado da quantidade de decisões vai ser o produto entre essas decisões. Então, uma pessoa que vai sair para uma festa, para uma balada, e dispõe de 3 blusas e 4 calças, então ela vai ter 12 maneiras diferentes de se vestir para sair para a balada. 3 blusas, a primeira escolha que ela tem que fazer, ela tem 3 opções, e a segunda, que é a da calça, 4 calças. Então, fazendo o princípio multiplicativo, que é o princípio fundamental da contagem, 3 vezes 4, 4 vezes 3, 12. Aí esse princípio, tanto multiplicativo, ele tem o aditivo. E aí a gente tem que ter cuidado o seguinte: no aditivo, se existem elementos que se repetem ou não. Se alguns elementos dos dois conjuntos se repetir, você tira. Da mesma forma que a gente utiliza na parte de conjunto vista lá no primeiro ano. Exemplo: na intenção de formular números naturais compostos de 3 algarismos, nos deparamos com a possibilidade de que os algarismos que compõem esse número podem ser ou não distintos. Se optarmos pela alternativa de compor esses números com algarismos que podem ser repetidos, teremos uma quantidade de números que chamaremos de A. Então lembre-se que A é a quantidade de números que tem elementos repetidos. Se optarmos pela formação do número de 3 algarismos, porém sem repeti-los, sem repetição, teremos uma quantidade de números que chamaremos de B. Com base nessas informações, é correto afirmar que aí temos as alternativas e vamos ver a solução. Então, a primeira coisa a se fazer é calcular todos os algarismos de 3 números, todos os números de 3 algarismos, e verificar aqueles que têm algarismos distintos. Quantos números de 3 algarismos distintos nós temos? Então, o total de números com 3 algarismos é 900, que eu vou ter 9 na centena, 10 na dezena e 10 na unidade. Por que não 10 na centena? Pois a gente não pode iniciar um número com 0, senão deixa de ser uma centena e passa a ser uma dezena, um número com dezena. O total de números com 3 algarismos distintos, diferentes, vai ser 9 para a centena, a escolha para a centena 9 elementos, de 1 a 9, a escolha para a dezena, de 1 a 10, de 0 a 9, mais, você já utilizou 1 para a centena, então você vai tirar esse número que você usou, então vai ficar 9 elementos novamente. E para cada unidade, de 0 a 9, você vai utilizar somente 8 elementos. Os 2 primeiros da centena e da dezena a gente descarta. Total de elementos distintos de 3 algarismos, 648. Fazendo essa diferença entre os elementos distintos e todos os elementos de 3 algarismos, o que sobra é justamente o conjunto A, que é formado pelos elementos, formado pelos números que têm elementos repetidos, que dá um total de 252. E isso você vai lá e marca a letra C. Beleza? Então ter cuidado aí, lembrar que quando se tratar de números, a centena, ou a dezena, ou a unidade de milhar, não pode ser 0. Se por acaso o problema vir falando de senhas, aí a primeira casa pode ser 0, porque senha
é diferente de números. A senha aceita o 0, uma placa de automóvel, por exemplo, uma senha de um banco com 4 dígitos. Então a casa da unidade da milhar pode vir o 0, sem problemas, tá? Arranjo simples. Olha, como é que a gente pode diferenciar um arranjo? Como é que a gente pode saber que é um arranjo? Primeira coisa, vamos ter N elementos, e desses N elementos nós vamos formar grupos. Então, se o problema consiste em formar grupos, cuja mudança dos elementos forma um novo subconjunto, então você vai ter aí um arranjo, tá certo? Esse P que nós vemos na fórmula é justamente a quantidade de subconjuntos de N que você está fazendo. Então você tem 5 alunos e quer formar uma comissão com 3 deles, o aluno A, B e C. Se você muda a ordem desses elementos, você consequentemente muda também o subconjunto. Aí, característica de arranjo, ok? Exemplo: o comitê de uma escola é formado por um diretor, um vice-diretor, um secretário e um tesoureiro. Então nós temos aí 4 funções. O comitê deve ser escolhido entre os professores da escola, e um mesmo professor não pode ocupar mais de um cargo. Isso quer dizer que não vai ter nenhum professor que vai ser, por exemplo, diretor e secretário, ou diretor e tesoureiro. Se uma escola tem 15 professores, de quantas maneiras diferentes pode-se escolher um comitê gestor? Vamos ver a solução. Temos 4 cargos: o de diretor, o de vice, o de secretário e o tesoureiro, para ser preenchido por 15 professores. Isso quer dizer que o N, a quantidade de elementos que a gente tem, são 15 professores. Então vai ficar 15 fatorial. E o grupo que eu vou formar vai ser com 4 elementos. Então de 15 eu vou escolher 4. De quantas formas diferentes a gente pode ter? Lembrando que se eu escolher o professor A, B, C e D, se eu mudar a ordem da escolha, eu consequentemente mudo o conjunto. Quando eu escolho A, B, C e D, o diretor é o professor A, o vice é o professor B, o secretário o C e o tesoureiro o D. Quando você muda a ordem desses 4 elementos, então a ordem da chapa, vamos dizer assim, também vai alterar, dando assim origem a um arranjo simples. Fazendo algumas continhas, nós vamos ter 15 fatorial dividido. Lembra do fatorial? Lembra que o fatorial nada mais é do que uma multiplicação em ordem decrescente, ok? Então 5 fatorial, 5, 4, 3, 2, 1, multiplica tudo. Então a gente só pode tirar o fatorial depois que chegar no 1, tá certo? Então, para simplificar isso aí, o que é que a gente faz? A gente pega o 15 menos 4, fica 11 fatorial no denominador da fração. Na parte de cima, eu não vou fazer de 15 até 1. Eu vou pegar de 15 até o 11 e igualar com o denominador de baixo, porque a partir do 11 todos os números se repetem. Então vai ficar 15, 14, 13, 12 e 11 fatorial. Observe que o 11 que está em cima com fatorial e o 11 que está embaixo com fatorial, a gente pode dessa forma e dessa maneira cancelar. Caso contrário, não. E aí é só fazer a multiplicação de 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12, que vai dar exatamente 32.760. Alternativa a ser marcado, letra E. Não esquecer de fazer a pergunta ao conjunto. Mudando o elemento do conjunto que você escolheu, vai dar origem ou não a outro subconjunto. Se a resposta for sim, arranje. Beleza? Permutação simples. A permutação nada mais é do que um arranjo onde o número de elementos e o número de elementos do agrupamento são iguais. Então você tem, vamos supor, 5 pessoas para colocar numa fila. E de quantas maneiras essas 5 pessoas podem dispor em uma fila?
indiana, né? Vamos deixar bem claro, fila indiana. Então vai ser o que? 5 fatorial, tá? Então P de 5, que é 5 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, fazendo a multiplicação, vai dar 120 maneiras diferentes de colocar 5 pessoas em uma fila indiana. Vamos ver o exemplo. Não esquecendo também da permutação com elementos repetidos, tá? Não é muito comum a banca do PSS 3 colocar, mas está aí a fórmula, tá certo? Esse N1, N2 e N3 e assim sucessivamente são os elementos que se repetem. Então, na palavra, por exemplo, arara, nós temos 6 letras e o A e o R se repetem. O A se repete 3 vezes e o R 2 vezes, tá? Ou melhor, 5 letras, o A se repete 3 vezes e o R 2 vezes. Então ter cuidado aí, não acredito que caia permutação com elementos repetidos, mas está à vista aí. Vamos por exemplo de permutação simples. Numa perua viajam 9 pessoas, das quais 4 podem dirigir. De quantas maneiras diferentes é possível acomodá-las na perua? 3 no banco da frente, 3 no banco do meio e 3 no banco de trás, de forma que uma das 4 que dirigem ocupem o lugar da direção. Então veja só, nós temos 9 pessoas, das 9, 4 podem dirigir. Então só vai dirigir uma pessoa das 9 e ficando 8 para dispor em bancos alternados. Então a conta simples, você tem o número de motoristas que são 4 e o restante que sobrou, você tira um motorista dos 9, o restante sobrou 8, vai ficar 8 fatorial. Na mesma questão da fila indiana, tá certo? Então vai ficar 4 vezes 8 fatorial, e isso vai dar 161.280 mil maneiras diferentes. E para finalizar com esse assunto, vem a parte de combinação simples. Então lembre de arranjo. Arranjo, quando você muda os elementos, forma um novo subconjunto. Lembre da pergunta que eu fiz. Se você faz a pergunta ao subconjunto P e você dá origem a um novo subconjunto, mudou os elementos daquele subconjunto, deu origem a um outro, então você tem arranjo. Caso contrário, você passa a ter uma combinação, tá? Então a escolha de 4 pessoas para formar uma comissão, tanto faz eu escolher A, B, C, D ou C, D, A, B, a comissão permanece a mesma. Exemplo: o corpo clínico de pediatria de certo hospital é composto por 12 profissionais. 12 é a quantidade de elementos que eu tenho para formar grupos, dos quais 3 são capacitados para atuação junto à criança que apresenta necessidades educacionais especiais. Para fins de assessoria, deverá ser criada uma comissão de 3 profissionais, de tal maneira que um deles, pelo menos, tenha capacitação referida. Quantas comissões distintas podem ser formadas nestas condições? Bom, a questão aí, quem sabe não é essa, ou uma bem parecida que vai estar na prova do PSS 3, tá? Solução. Vamos ver a solução, como é que vai ficar. Primeira coisa, vamos ver o total de comissões que a gente pode formar com os 12 profissionais da área, independente da capacitação ou não. Então eu tenho 12 elementos e vou formar grupos com 3 profissionais desses que estão aí. Lembre que a ordem da escolha dos elementos não vai alterar. Então eu posso escolher o doutor A, B ou C, ou B, A e C, vai ser o mesmo subconjunto. Não vai dar origem a um novo subconjunto, tá certo? Então todos os subconjuntos que eu posso formar, todas as comissões que eu posso formar
com 3 pessoas, com 3 médicos, no total de 12 que eu tenho, está aqui calculado. Então vai ficar 12 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 12 menos 3 fatorial. Mais uma vez, lembrando que a gente só pode cancelar os fatoriais se tiver no mesmo valor. Então eu cancelei 9 fatorial com 9 fatorial cancelado, e o resultado vai dar 220 comissões diferentes. Esse é o total de comissões, independente se vai ter ou não aquele profissional capacitado. Segundo passo é calcular a quantidade de profissionais não qualificados. Então eu tenho 12 e eu sei que 3 deles têm uma certa capacitação, tem uma certa qualidade aí, tá certo? Então o que é que nós vamos fazer? Dos 12 nós vamos tirar 3, então vai ficar 9 elementos. Aí eu vou calcular novamente a quantidade de comissões que eu posso formar com esses 9 elementos que sobraram. Quando eu fizer esse cálculo, eu vou encontrar 84 comissões. Isso quer dizer o seguinte, que essas 84 comissões, nenhuma delas tem aqueles 3 profissionais que a gente retirou. Mas a questão pede justamente a quantidade de comissões distintas, né, que podem ser formados de tal maneira que pelo menos um deles seja qualificado. Agora é só fazer a diferença entre os dois resultados que nós encontramos. Então vai ficar 220 menos 84 vai dar 136. Tá, galera? Então fica aí a dica para vocês se ligarem no dia da prova lá do PS3. Alternativa D lá para marcar. E por hoje é só lembrando a diferença entre arranjo e combinação, tá? Pega o grupo que ele está dando no problema, muda os elementos. Se os elementos, quando você mudar, der origem a um novo subconjunto, arranjo. Caso contrário, combinação. Valeu, abraço, até a próxima.